O meu nome é Maria José Pereira e Silva. Fui casado com o senhor Vicente de Carvalho Silva. Eu sou nascida em Fumaça, em 1953. Sou descendente de índio. Diz meu pai que os índios que era nosso parente eram todos índios puris. Meu pai, Sebastião Silvério Pereira, mais conhecido como Sebastião Quirino. Tenho 2 filhos e tenho 2 netos. A minha avó Quirina, índia puri, que ensinou muitos remédios, muitos jeitos de cura, não com a medicina do médico, mas a medicina dos índios. Muitos remédios eu aprendi fazendo com meu pai. Conheço muitas ervas que podem curar as pessoas. A minha mãe contou muitas histórias bonitas sobre os índios. O meu pai também contou. A gente tem muito orgulho, eu, minha família, meus filhos, tem muito orgulho de fazer parte dessa descendência, da descendência dos índios, dos puris, que são umas pessoas inteligentes, que têm o dom da cura, o dom da reza. Tinha na família, né, o tio João, chegou a falecer novo, mas ele tinha o dom de curar as pessoas, que quando ele descobria que tinha uma pessoa precisando de ajuda, ele ia até a casa da pessoa, pegava uma vasilha, fosse a vasilha fosse, ia até a beira do rio, recolhia uma lama que dava na beira do rio, levava e colocava nesse local onde a pessoa estivesse com essa dor, deixava que essa lama secasse em cima de uma folha de bananeira ou em cima de uma folha de inhame, bem conhecida, essas folhas, e quando secava essa lama, que ele via que estava no ponto de tirar, que só ele sabia e conhecia, com a sabedoria dos índios, ele tirava essa lama, colocava nessa mesma folha de inhame ou de bananeira, ia até a beira do rio, fazia suas orações, agradecia pela cura da pessoa e devolvia essa folha nesse mesmo rio onde ele pegava essa lama. E ali a pessoa ficava curada e agradecia ele sempre. Tinha muita admiração e ele morreu muito novo. Tinha o tio Vicente, e o tio Vicente também era uma pessoa que rezava, que tinha o seu rosário, e quando as pessoas pediam, ele parava os seus afazeres, onde ele estivesse na roça, trabalhando, capinando ou roçando, ele vinha, atendia a pessoa com o seu rosário, fazia suas orações e pedia para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoasse e que aquela pessoa fosse curada. E dali a pessoa também saía feliz, curada e muito agradecida. E então muitas pessoas também recebeu a cura e a graça através da oração dele e das bênçãos de Deus, da força dos índios, da sabedoria dos índios, porque somos todos descendentes de índio. Eu também sou. Conheço várias ervas, sei vários remédios, várias orações, e posso fazer também um remédio para algumas curas das pessoas, dependendo da fé da pessoa e dependendo da pessoa também querer tomar uma raiz, uma erva, alguma coisa boa. Então, o que eu posso aqui é agradecer a minha origem. Eu tenho o maior orgulho de ser neta da dona Quirina, a mulher sábia que ficou viúva, que criou os filhos dela praticamente sozinha. Depois, mais tarde, conhecer um senhor que diz que foi um pai para os filhos dela, assim dizia, o meu pai Sebastião Quirino. E aí ela também teve um filho desse senhor. O que eu tenho é agradecer os meus ancestrais, que são o meu avô, Manuel, a minha avó Quirina e o meu vô, né, Quirino, que também entrou no meu coração, na minha vida, como meu avô.
porque se ele tratou tão bem os meus tios, se ele tratou tão bem o meu pai, é porque ele era um homem abençoado por Deus, um homem muito bom, que nosso Senhor Jesus Cristo pôs no caminho da minha avó Quirina, para que ele ajudasse ela a criar os filhos e também criasse o filho dele que ela teve com ele. Eu tenho muito orgulho de Fumaça, tenho muito orgulho das pessoas que, quando via uma pessoa doente, mesmo elas não sendo descendentes de índio, elas tinham aquele amor, aquele carinho de fazer uma sopa, de fazer um chá, de acudir as pessoas, de levar um remédio para que aquelas pessoas melhorassem, ficassem bem. E todo mundo festejava quando conseguia ver aquela pessoa curada, e na comunidade, indo à missa, ou numa festa, ou em algum lugar bonito, que sempre o pessoal de Fumaça, na minha época que eu vivi lá até os 17 anos, tinha aquelas reuniões bonitas, reunião de família. Então aquela família que estava com aquela pessoa doente na família dela, agradecia aquelas pessoas, e ali a gente comemorava com um bolo, com um pão, com alguma coisa boa, com um doce, com um arroz doce, e ali era só festa. Cidade maravilhosa, abençoada, é cidade de São Vicente, igreja onde eu fui batizada, igreja onde eu fiz a minha primeira comunhão. Só tenho a agradecer e só tenho orgulho de um dia Deus ter permitido de eu ter nascido nessa cidade. Temos aqui uma pedra lascada, a machadinha indígena, que os índios, nossos ancestrais, usavam para cortar ossos, para cortar madeira. É uma machadinha muito antiga, essa machadinha. Pertenceu aos nossos ancestrais. Hoje estou aqui para contar para vocês um pouco sobre Vila da Fumaça. Esse lugar que começou como um aldeamento indígena. A história, ela pode ser escrita. Aqui temos um exemplar do Dr. João Maia, que escreveu algumas coisas sobre os primórdios de Fumaça, o início do território, o início do distrito de Fumaça. A partir de 2005 eu comprei um gravador e algumas fitas cassete e fui em busca das pessoas mais idosas de Fumaça para conhecer um pouquinho da nossa história. Da história que os livros não contam, as histórias orais de Fumaça. Porque eu sabia que uma parte da nossa história não era conhecida, e era a parte que eu gostaria de conhecer, que eu queria conhecer. Então eu fui atrás dos idosos que ainda eram vivos nessa época e comecei a fotografá-los para guardar uma imagem boa deles para o futuro, entrevistá-los para guardar então as suas vozes para as gerações futuras. E desde então meu sonho era ter um museu em Fumaça, um museu que contasse a história do nosso povo. Segundo os livros, o distrito de Fumaça começou no ano de 1788, quando os índios puris, que estavam em conflito com os colonizadores da região de Campo Alegre, acabaram sendo derrotados nos conflitos armados pelos colonizadores, e alguns grupos não aceitaram a pacificação, se embrenharam nos sertões da Serra da Mantiqueira e foram embora dessa região. Mas um pequeno grupo, chefiado pelo cacique Mariquita, aceitou a pacificação e, por exigência do cacique Mariquita, eles foram aldeados no local de nascimento dele, que na época chamava-se Minhocal. Esse local se situava às margens do Rio Preto, próximo à Cachoeira da Fumaça. Os índios puris aldeados receberam uma cédula de doação das terras para esse aldeamento nas mãos de Joaquim Xavier Curado, que era sargento-mor
que os agrupou, os ajuntou e os aldeou com a ajuda do padre Henrique. A partir do momento do aldeamento, foi designado o padre Francisco Xavier de Toledo para administrar o nascente aldeamento, que prosperou durante muito tempo. Sob a administração desse padre, durante um bom tempo esse aldeamento prosperou, sob a administração e catequese do padre Toledo. Até que o padre Toledo veio a óbito em 1820. E os índios começaram a ter muitos problemas, até que o padre Toledo veio a óbito em 1820, e os índios começaram a ter e o padre Toledo veio a óbito em 1820, e começaram os problemas dos índios. Eles começaram a ter muitos problemas com os invasores de suas terras, com intrusos que desejavam as suas terras. Em 1825, numa visita pastoral, o bispo vai até o aldeamento e observa que já existe uma igreja com o nome de São Vicente Ferrer, uma igreja curada, que tinha um cura, né? Eram chamados de curas os padres que viviam nesses lugares. E ele informa que vai caindo a consenso do povo o padroeiro São Luís Beltrão, assim como a capela de São Luís Beltrão, que foi erguida no início do aldeamento, ela vai entrando em ruínas e já vai surgindo uma nova capela, que é de São Vicente Ferrer. Essa capela era toda feita de madeira, como veremos. Vicente Paiva Leles foi um morador de Fumaça, que viveu 100 anos. Ele falou que a igreja de Fumaça, a igreja de São Vicente Ferrer, era uma igreja toda feita em madeira, até o início do século passado. Eu perguntei a ele se era uma igreja bonita. Ele falou assim, olha, era uma igreja muito grande. Era uma igreja que cabiam várias pessoas, que tinha um bom corpo, e era uma igreja confortável. Eu perguntei para ele por que demoliram a igreja antiga. Ele falou que a igreja tinha dado muito cupim e que por isso não estava mais podendo ter o culto religioso nela. Essa maquete foi feita para a gente pensar na igreja como era antes, quando ainda era um curato, São Vicente Ferrer do Rio Preto. Era de madeira, então, muito bem feita, numa época em que os padres rezavam de costas para o povo e que na frente dessa igreja eram enterrados os pobres, no grau onde hoje em dia é um gramado, eram enterrados os pobres. E nos fundos dessa igreja, passando pela porta da sacristia à esquerda, havia uma outra porta menorzinha que dava num cemitério, um cemitério de ricos. Nesse cemitério só os ricos eram enterrados. Vicente narrou que ele nunca viu nenhum sepultamento nesse cemitério de ricos, mas ele sabia que eram só os ricos que eram sepultados nesse lugar. Em minhas entrevistas, em minhas pesquisas, pelo menos 2 mulheres eu observei que foram enterradas nessa sacristia. Uma era professora, chamava Guilhermina, dava aula de catequese, mas uma delas se chamava Guilhermina e foi a criadora ou a pessoa que pensou em fazer o grupo Apostolado da Oração em Vila da Fumaça. Essa é uma das pessoas que foram enterradas, então, nesse cemitério dos ricos, que ficava nos fundos da igreja, que na época, então, era curato de São Vicente Ferrer, do Rio Preto. Vicente fala que essa igreja tinha 2 quadrados, um à direita e um à esquerda.
Esses quadrados com cerquinhas eram do lugar onde os padres faziam os sermões. Ainda não entendi por que tinham 2 quadrados. Havia uma escada dentro da sacristia que ele subia por trás do altar e conseguia ter acesso a esses 2 quadrados suspensos, de onde ele pregava a palavra, de onde ele fazia o sermão. Eram 2 sacristias, uma direita e uma esquerda, sendo que na sacristia esquerda era a sacristia que dava, então, acesso ao cemitério dos ricos. Então, na porta esquerda da sacristia havia, então, uma porta de acesso ao cemitério dos ricos. Esse cemitério ele era feito na terra mesmo, mas tinha uma parede alta de aproximadamente 3 metros de altura, que era toda feita em pedra. Segundo Vicente, era feito de pedra seca. Eram pedras sobrepostas umas às outras e sem cimento. Isso ele chamou de pedra seca. Nos túmulos que haviam nesse cemitério, Vicente fala que tinham pedras que eram esculpidos os nomes e as datas de falecimento das pessoas. Então está aí o cemitério dos ricos, uma representação. Os ricos de fumaça, eu penso que deveriam ser aquelas pessoas que eram de famílias nobres, né? Os capitães, coronéis, fazendeiros, tenentes, alferes. Fumaça tinha toda essa organização no passado. Ter essas patentes, todos eles deveriam ter também posses, deveriam ter fazendas, deveriam ter dinheiro mesmo. E aí está então essa representação desse cemitério. Essas pedras que ficavam então nos muros do cemitério dos ricos eram pedras grandes. Elas foram usadas para fazer o alicerce da igreja atual, da igreja de São Vicente Ferrer atual. Da igreja de fumaça atual de São Vicente, ele, quando foi feito, ele media 80 centímetros de largura por 1,5 metro de profundidade, segundo o mesmo Vicente. E algumas dessas pedras secas que eram colocadas no cemitério foram colocadas nas portas de entrada da atual igreja. Tá, então, mais uma imagem do cemitério dos ricos, segundo essa maquete. Essa capela de São Vicente Ferrer, que era uma capela curada, e Fumaça nesse tempo já era curato São Vicente Ferrer, com o tempo vai se tornar matriz São Vicente Ferrer. Com o tempo, se transforma em freguesia São Vicente Ferrer e em 1938 passa de freguesia São Vicente Ferrer para distrito de Fumaça. Muitas pessoas não gostaram da mudança do nome, mas tinham um respaldo na lei. Não podiam ter 2 lugares próximos com o mesmo nome, e já havia uma cidade em Minas com o nome de São Vicente. E por essa razão, por lei, tiveram que trocar o nome de São Vicente, freguesia de São Vicente, para distrito de Fumaça. Durante muito tempo, a vida em Fumaça era muito pacata, quase nada acontecia.
início de 1975, chegam os primeiros maquinários, os primeiros homens para trabalharem na Ferrovia do Aço. E foi uma grande revolução. Um lugar pequeno e pacato, de interior, de repente recebeu em torno de 3.000 a 4.000 homens para trabalhar. Então houveram grandes impactos ambientais, sociais e culturais na região. As estradas começaram a recortar toda a região, todo o meio ambiente. Eram pessoas, em uma grande maioria, que não tinham. De repente, Fumaça começou a conviver com pessoas de culturas diferentes, de educação diferente, de estados diferentes e até de países diferentes. Isso gerou muitos conflitos entre essas próprias pessoas e entre os moradores também, delas com os moradores. Mas nem tudo foi ruim. Eu observo que as pessoas de Fumaça são boas, são gentis, e eu acredito que deva-se um pouco isso ao convívio com essas pessoas de culturas tão diferentes. Houve uma adaptação das pessoas nascidas em Fumaça. Houve uma adaptação das pessoas de Fumaça a essas pessoas que eram de outros estados, que tinham uma outra educação, uma outra cultura. E, de certa maneira, eram pessoas que se tinham muito medo, especialmente por não se saber de onde vinham, né? E por conta disso, os fumacenses tiveram que se adaptar. E essa adaptação não foi muito fácil, mas gerou também bons frutos. Muitas famílias de Fumaça acabaram sendo geradas a partir de casamentos desses homens com as mulheres da região. Então ficaram muitos desses peões trecheiros, eram pessoas muito boas, que deixaram grandes amizades também na região, além, lógico, de formarem famílias. Muitos desses homens formaram boas famílias em Fumaça. São histórias, é um capítulo da história de Fumaça, a Ferrovia do Aço. Hoje em dia a gente vê um trem bonito passando nos viadutos, se encanta, mas nem tudo foi encanto, mas faz parte da nossa história. Qual o nome da senhora, sua idade e a filiação? Maria Garcia da Silva Lima, 82 anos, filha de Jorge Cacheiro e de Maria da Glória Garcia. Tudo descendente de índio, da Fumaça. Minha sogra chamava-se Chiquinha Machado. A minha sogra contou uma história para mim, que quando as índias iam ter o filho, ela ia para a beira de um ribeirão e fazia um ninho de folha seca, e lá tinha o neném, os indinhos. E na mesma hora que tinha os neném, ela entrava no rio, ela tomava o banho e dava banho no neném para depois ir para casa. Mas sempre existiu a maldade. Mas com os poderes da oração, ela gera salvo. A oração transforma o mal pelo bem. Ou em coisas boas.
A minha mãe, além de ser uma parteira, que aprendeu com Dona Vicência e a Sadonária, que era uma grande parteira, uma grande mulher da aldeia velha dos índios. Tinha a Dona Virgínia, Dona Lauda, Dona Helena. Então a senhora acha que essa história das índias terem filhos sozinhas inspirou essas parteiras? Inspirou. Porque aí existiam as parteiras para socorrer as índias, qualquer mulher que precisasse. Mas as índias sofriam, porque tinha que preparar um barbante de imbira, bem torcidinho, que na hora que ela tinha os filhos na beira do rio, ela já levava uma tesoura e aquela imbirinha bem torcidinha, elas cortavam o imbigo e amarravam. Aí, envolvia em algum pano, sim, envolvia. E voltava para casa, já limpinha, tomada banho, mãe e filho, que a criança tinha nascido. Na beira do rio. As índias tinham filho na beira do rio. Isso a minha sogra, Chiquinha, é que disse para mim. Lídia Teixeira de Almeida. A senhora é filha de quem? O nome da minha mãe é Sebastiana Maria da Conceição. E o nome do pai? Então é Joaquim Marcelino. Joaquim Marcelino. É. Como chamava o avô, pai da sua mãe? Joaquim Cacheiro. E o nome da avó? Em si era por Lídia Cacheiro, porque por causa do vovô, o nome dela é a Lídia Cacheiro que nós conhecíamos. E os pais do seu Joaquim Marcelino? Joaquim Marcelino. Agora o sobrenome eu não sei. Sei que é Joaquim Marcelino. É o pai do meu pai. É Rosária Maria da Conceição também. Tá. Dona Lídia, a senhora falou que o avô Joaquim Cacheiro, ele era descendente de índios? Ele era. Era descendente de índios? E o vovô era. E então a senhora é descendente de índios também? Eu sou. Neto de índio mesmo. A senhora tem orgulho de ser descendente de índios? Eu tenho, muito orgulho. Ainda tenho um filho que é índio puro quase. O que seu avô falava das unhas? Falava que quem tinha as unhas rachadas, rebitadinha para cima, era filho de índio, neto de índio legítimo mesmo. Eu falava, mas o que tem, vô, a unha? Ele falou assim, minha filha, isso aí é porque é índio. A gente é índio puro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode ser índio desse jeito? Então é a unha canelada, seria isso? Isso. Com as ranhuras. É. Você acha que é verdade? Eu acho que é verdade, porque todo mundo era assim, né? Padre Afonso era, meu avô era, mas só no que não era é o tio João Cacheiro e o Paniquezinho. Mas o resto o Teodoro era. O Teodoro tinha unha quase rachada mesmo. Caí. A senhora acha importante resgatar a história, a cultura e os costumes dos nossos ancestrais por isso? Eu acho. Acho muito bacana isso. A senhora mesmo quer contribuir, né? Eu quero, porque ninguém ligou para isso. Nós temos isso guardado na cabeça. Eu tenho, agora os outros não têm, mas eu tenho. E a senhora conta para os netos? Contei para meus filhos já, para os netos. Todos são descendentes de índio. E no caso, a família da senhora é nascida em Fumaça e toda a família, os avós também? Tudo na Fumaça. Tudo em Fumaça. Eu nasci lá nessa toca que eu falei esse dia. Como a senhora se entende sabendo que tem sangue indígena correndo nas veias? Porque meu avô falava, às vezes a gente estava fazendo uma arte, mas esse é sangue de índio, tem razão de estar fazendo isso aí. Porque tem sangue de índio correndo na veia. Aí nós falávamos pro vô, eu sou índio, né? Ele falou, você é índio, sim. Você é mais índio do que tudo, seus irmãos. Ai, meu Deus do céu. Dona Lídia, quais os costumes dos índios puris a senhora teve conhecimento? Eu sempre não vi o índio, mas via meu avô contando como é que os índios faziam. Qual que eram os costumes deles? O que eles costumavam fazer? Eles costumavam fazer aquela comida, tadinho, fazia em cima da pedra, botava para secar a comidinha em cima da pedra. Quando não tinha panela, aí secava a comida tudo em cima da pedra. Aí passava na panela para poder comer, coitado dos índios. Qual que era a base alimentar deles? Mas comia carne, sabe? A comida mais fácil deles era a caça e a mandioca, que mais eles comiam caça e mandioca. Vai encher muito também. Muito? Comia muito fubá?
coitado, comia que fubá na pedra, moer o fubá, passava na pedra, já secar. Deixava secar e eles comiam cru, então? É. Só seco? Só seco. Com água? Secava. Fazia uma e comia. plastinha? Coitado dele. Aí secava e comiam. Comia, então. Eles plantavam, dona Lídia? Eu acho que eles plantavam e colhiam a comida deles? Não, ele não plantava. Não plantavam muito, não? Não plantava muito não. Eles plantavam um pouquinho, mas eles viviam de caça. De coleta, né? De coleta, os brotinhos de bambu, cortavam muito, gostavam muito. Então, meu avô sempre falava, você é filho de índio mesmo. Tem jeito não, você gosta do broto de bambu? Eu gosto, é tão gostoso. Mas meu pai não achava ruim pra caramba. Não vou tirar broto de bambu pra você, vai tirar um punhadinho pra mim comer. Os índios gostavam disso, cortavam aquela rodinha de bambu, bem feitinho, coitado, botavam secar, comia que eles comiam aqui, eu não sei. Se era temperado, se era, sem temperar, porque como é que fazia? Eles não plantavam grandes roças de mandioca, Não. mas eles sempre tinham mandioca, Eles né? sempre tinham, parecia mandioca para eles. Uhum. Sempre tinha mandioquinha deles, a alguns caça. pés, né? de A mandioca. caça deles, caçavam muito. E eles ralavam a mandioca? Ralavam, as mulheres ralavam as mandioca no ralo, em cima da pedra, ia ralando, e a mandioca caía em cima da pedra. E fazia o que com a mandioca ralada? Eles faziam um monte de coisa lá, plantar de biju deles lá em cima da pedra, aí eles faziam muita coisa, coitado. Às vezes botava uma folha de lata assim, botava um foguinho debaixo, eu lembro até disso hoje. Fazia É. beiju na folha de uma lata? De uma lata. Fazia aquela folha de lata, botava Mandioca ralada? mandioca ralada e fazia aquilo. Só temperado com sal e gordura, provavelmente? Acho que nem gordura não tinha, acho que tinha Ah. só com sal ali. Enrolava aquilo, fazia aquela espécie de um canudinho e ia comer com aquela carne que eles caçavam muito. Muita carne, pescavam muito. Devia ter muito peixe nessa área, né? Eu achava mais bonito os bodoques deles, meu Deus do céu. Era. Os bodoques, tinha paixão por um bodoque daquele. Arco também, né? Tinha demais da conta, nossa, bicho. Aí eu falava, quando eu achava tão bonito que os bodoques deles, nossa, bicho. Mas pô, meu tio, meu sotice da cabeça, menino, eu falei, eu vou tirar nada, eu quero um bodoque daquele, igual o índio tinha. Eles gostavam muito do fogo, né? O fogo Gostava. Fogo eles faziam cada fogueira, Aham. fazia muito fogo. Assava mesmo. muito alimento em fogo também? Assava. Acho que batata eu não lembro que eles assavam, não, mas mandioca eles assavam muito. Provavelmente. Milho, verde. mandioca, até cana, coitado, cortava cana e assava a cana e fazia assim. A cana? Assada? A cana assada. Nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar, e eles faziam isso. Eles serviam a comida então no quê? Às vezes não foi de inhame, no coitê, nesse coitezinho assim, eles quebravam, que não podia serrote, sei lá, eles quebravam com a pedra e partiam o coitê E formava duas cuias, duas né? cuias e comia. Comia dentro dessa cuia. Dentro dessa cuia. Também tinha, e servia também num pratinho de pedra? Achava, essas pedras chatinhas, os pratinhos, e daí? Ah, é? Não sei como é que eles achavam que as pedras tão chatinhas. Umas fazia. placas, né? Umas pequenas placas de pedra. Então, Eram os pratos Eram os deles. pratos deles. Coitado, comia com as comidinhas deles ali, mas... Um artefato indígena como cachimbo, machadinha, Ah, panela vi de barro, Eu vi muito, choupana. eu vi muito isso aí. Viu muito ali? Vi as panelinhas deles assim, barro. Era uma combuquinha? Era Tipo uma combuquinha? espécie de uma cumbuquinha, era panelinha de barro, era o cachimbo deles, grandão. Era doido para pegar um cachimbo daquele. Ah, era grande? E era de pedra ou era do quê? Não sei se era de barro, parece que era de barro, igual aquela material de filtro, sabe? Sei. Era o cachimbo deles. Entendi. Aquilo não pode ser barro, sei lá. É cerâmica, né? É, É um barro que cozinha. então, Faz, quase faz igual o aquele formato e negócio põe de para filtro. queimar na fogueira, né? Então, acho que é aquilo. A senhora chegou a ver machadinha de Cheguei. pedra? Cheguei a ver as machadinhas tão bonitinhas. Não sei como é que eles faziam com as machadinhas. Como é que eles faziam com as machadinhas tão bonitinhas. Aquilo era feito na beira do rio. Eles quebravam, lascavam a pedra e punha corte na beira do ribeirão. Então, muito bonito. E choupanas, como é que eram as casinhas que eles moravam? Aquele lá, sapézinho, muito bonitinho. Fazia com as cabaninhas, coitado. Cobria de sapé, foi de bananeira. Esse rabo de burro, quando é grandão. Eles faziam muito feito rabo de burro, gostava. Botava assim das casinhas, muito. E era bonita então? Era bonito. Nossa, a coisa mais linda era as casinhas A deles. senhora chegou a coitado. ver, né, dona Eu Lídia? cheguei a ver as casinhas de índio. E tinha porta, janela? Tinha as portinhas deles, mas eu não sei nem que dia que era. Era um baú rachado. Ah, era? Eles rachavam em baúva no meio, Aham. amarravam e faziam. Fazia as portinhas e Fazia janela as de baú. portinhas.
Embaú. Que interessante. Né? Interessante mesmo, Deus me livre. Dona Lídia, sua avó se chamava Elídia, é isso? É, isso. Ela gostava que seu avô falasse dos costumes e fazeres dos índios para vocês que eram Nada, netas? ela ficava brava pra caramba. Ela não gostava, não? Não, minha avó não. Minha Por avó que era a senhora acha que ela não gostava? Eu não sei porquê, não sei porque índio era feio, sei lá o que que era, não. Não sei se ela tinha medo dos índios, sei lá o que que era. Sei que a minha avó não... Ela brigava com seu avô, então? Brigava, nossa, vixe. Ela passava a mão na varinha e falava que ia sentar a vara em nós, ficar escutando a voz do vovô. Aí nós sentávamos, o vovô conversando, minha avó ficava brava, nossa, vida do céu. Aí meu pai chegava de tarde para buscar nós ali, em cima não tinha um cavalo que nós morávamos ali, a minha avó morava ali. Aí ele falava assim, ai, o Joaquim tá dando mau costume essas crianças aí, ó. Tira isso da cabeça deles. Aí meu pai falava, mas é criança, deixa eles ver ó, o que o vô deles estão contando, porque um dia eles têm para contar para os outros. Meu pai falava isso. E a avó Lídia não queria que nós escutássemos isso, não. Ela tinha medo, provavelmente. Para mim era medo, porque eu não podia ver. Nada de barulho de índio, nada disso. Gostava de jeito nenhum, nossa gente. E a mãe da senhora, o que ela pensava sobre isso? A senhora tem ideia? A minha mãe gostava. Minha mãe penteava Porque meu cabelo. ela sabia também que ela era descendente de índios, né? Minha mãe penteava meu cabelo é bem grandão, ela falava assim, vem cá, indinho, só pentear o teu cabelo. Aí eu ia tão alegre da minha mãe para ela pentear o cabelo. Ah, é? Aí os outros não gostavam, não. A Maria não gostava, a Brasil não gostava. Eu já ia, tudo que eu falei. Aí o meu pai falou, chama ela de índio, ela é índia mesmo. Eu falei, eu sou índio mesmo, eu gosto de ser índio, deixa eu ser índio. Igual com a Maria, nossa, com a Maria xingava. Ela não gostava. Nossa, com a Maria. Então a senhora tinha, assim, alegria, vamos dizer assim, né? Tinha alegria de ser. De saber que era descendente de então. índios, mas não todas as irmãs da senhora tinham a mesma sensação. Não tinha nada. Agora eu falo para o Zé Maria, que o Zé As Maria pessoas tinham vergonha, né, dona Lídia, de tinha falar. vergonha, porque era... a pessoa sofria, sabe? Ah. Não tinha roupa, vestir, não tinha nada, que tadinho os índios. Então, tinha sofrimento, né? Elas tinham um certo mal-estar de falar que elas eram descendentes de índios, não é isso? É isso mesmo. Fala, Zé Maria, meu filho, vê tá assim, fazendo alguma coisa, é índio, velho. Meu filho, olhar ele assim, quando ele tá de short, assim, pra algum lugar, assim, mas é igual um índio mesmo, nossa Deus do céu. Sai descalço, meio de barro, não tá nem aí. Aí eu chamo ele de índio e fica achando graça. Então a senhora acha importante falar com os filhos, com os netos, da ascendência indígena deles? Eu gosto de contar. Inclusive o teu neto tá doidinho para mim, para vir aqui, para encolher lá onde terra dos índios que eu falei aqui em terra índia, mas não tem jeito de ir lá mais não, foi só de carro lá já não está mais com a saúde muito boa, porque né? Para andar com eles, eles que anda, para ver onde que era, que eu falava que tinha cemitério dos índios. Ele falava, avó, onde que é? Eu falei, é perto, meu filho, mas agora a avó não tem perto para lá mais não. Agora, quem falou para a senhora que lá era o cemitério dos índios? Quem falou mas lá que é o cemitério dos índios? O meu avô falava isso muito. Ele falava, né? Falava, não sei se falava para botar medo na gente, não, é porque a gente andava naqueles lados lá. Todos os idosos de Fumaça sempre reconheceram a área, né, de perto agora, atualmente, do Tiãozinho Narciso, como cemitério dos índios. Lá é o cemitério dos índios. E o engraçado é que Fumaça teve, então, 4 cemitérios, sabia? É mesmo, verdade. Teve o dos índios. A igreja, quando era de madeira, tinha um cemitério na frente dela, que era dos pobres. Dentro da sacristia, passando dentro da sacristia dela, tinha um cemitério dos ricos. Então, depois disso, fizeram o cemitério que é usado até hoje. Então, são 4 cemitérios na Fumaça. Então, são 4 mesmo. Não contar, cruz credo, marido. Mas eu gostava de ver. Aí, quando passava na estrada de cima, na missa, meu avô falava assim, escurece as armas dos índios, tá lá, no meio do caminho lá. Só pra gente não escurecer no Fumaça, a gente vir embora cedo. Pra botar medo na gente. Mas eu não tinha medo, não. Falar, eu não tenho medo dos índios, não. Aí o papai fala, não, o seu avô tá falando a verdade, não pode escurecer, não. Mas nós tudo criançado, não tinha medo de passar por ele, não. É possível que aquele cemitério dos índios fosse onde foi enterrado índios que não eram cristãos, a senhora concorda? Eu concordo, sim. Porque se na frente da igreja enterrava os pobres, dentro da sacristia enterrava os ricos, então a história desse cemitério é mais antiga que os outros dois. Lógico que é. Né?
Agora, para que ali, ô, Chiquinho, eu acho que ali tinha que ter um negócio ali para não estragar aquele pedaço de terra. A máquina nem podia ter. Eu achei muito ruim quando falou que a máquina ia passar ali. E o compadre Miguelão fez um curral bem perto, bem perto. Eu achei muito ruim. Sempre falava, meu pai era vivo ainda, falando, a gente não podia fazer curral lá não, e nem passar nada lá. Ali é o cemitério dos índios, o papai falou, mas vai passar a máquina ali, porque vai passar uma estrada por cima, passar a linha de trem, passar não sei o que. Eu falei, ah, minha gente, mas podia falar para os homens, cortar essa estrada e cortar a linha para outro lugar, para não mexer ali. Eu sempre não gostava que mexesse naquele pedaço de terra. Um lugar que ali foi todos índios sofridos ali, né? Criancinha pequena, veio e morria. Uma vez, sei lá do que morria, mas ficou ali, uai, tem muito. Não era para fazer o que está fazendo. Agora puseram curral em cima, puseram, acho que, se eu não me engano, bem perto onde tem. É perto só, mas não é no local não. Não é no local não, mas tem ali, tem cimento já, tudo tampando ali. Ali era terra e pedra só, não tinha nada ali. Até, por exemplo, tinha um cercado, não era tudo no lugar cercado não, mas tinha um cercado de pedra assim, ó. Ainda as pedras estão lá, as grandonas, né? Ainda Falaram para mim que tá lá. Ainda tá. Eu perguntei pro Chiquinho, pro tiozinho Narciso, o tiozinho falou que tá lá ainda as pedras. Por enquanto tá. Não sei quanto tempo, mas a gente tem que preservar, né? Porque Tem, isso faz porque parte da não nossa pode. história, né? Então, nossa, A gente vi. tem que preservar aquele espaço ali, porque é um espaço sagrado. Sagrado ali, eu falei ali, não era para fazer aquilo. Quando foi sair estrada, as coisas ali, eu achei muito ruim. Nossa, bicho. A gente precisa ir lá fazer uma oração qualquer dia Precisa desse sim jeito, fazer né? uma oração lá para os índios, ué. Até um dia eu sei quem falou para mim, falou, ah, ninguém quer uma vela para os índios, nem nada. Nós vamos fazer lá uma oração. Aí ele qualquer falou dia assim, desse. mas os índios eram muito marvados. Jogava pedra num bicho, tava, às vezes, até com um bichinho novinho, matar o bicho com ele. Eu falei, mas era o alimento deles. É. Mas deles não tem pecado, não. Não dessa maneira, né? Não dessa maneira, eles têm pecado, mas não é pecado matar uma caça para comer. Pra comer, não. Mas é alimento deles, uai. Claro. Arrancar um pé de mandioca, já achar uma caça, caçar, para comer com a mandioca. Porque já aconteceu até para os meus filhos. Eles fizeram a roda de bambu, não foi de madeira, depois que fizeram de madeira. E puseram lata assim de roda. Eles moer a mandioca, eles mesmo fizeram no meio do mato, na casinha deles. Pra ralar. Para ralar a mandioca fica mais fácil. Porque ralava assim, ó, em cima da pedra, tadinho. Aí arrumaram aqui a rodinha e foi indo. Quem inventou essa roda de ralar mandioca foi os índios. Não foi o povo. Foi os índios que inventou isso aí. A senhora falou também que tingia a roupa de maneira natural? De que maneira? Agora só explica isso, Não, por favor. a roupa a gente pegava, tinha urucum, sabe? A gente saía roupa branca, a gente não queria que encardisse muito, que não tinha um sabão em pó, não tinha nada. Pegava urucum, panhava, deixava de molho numa baciona de água, depois jogava, escorria, deixava semente no fundo e botava a roupa ali. A roupa ficava pintadinha, tingidinha. E fervia, não? Fervia alguma não. Só de pôr no urucum já ficava... Ficava a cor que você queria. Se você quisesse mais fraco, um rosa mais fraco, a gente botava mais água. Se quisesse um rosa mais mais escuro, a gente não botava muita água. Ficava muita coisa mesmo, né? Bom. E os índios também, sabe o que eles faziam? Quando eles queriam uma coisa na comida, eles pegavam urucum. Meu pai fazia, apanhava as coisinhas de urucum, trazia, a gente boiava, botava e fervia no meio do arroz. Olha. Botava assim nas comadeiras, deixava ferver, depois tirava Outras o semente. comidas, assim, bem fáceis deles encontrar no mato, o que podia ser, dona Lídia? Por exemplo, broto, bambu, a senhora falou, palmito. Palmito eu nunca vi eles comer, não. Agora, broto, eles comiam muito broto, mas de bambu. Bambu gigante, ou esse bambu fininho. Bambu gigante eles cortavam, cada batelão. Só para tirar broto. É, só para tirar o broto, coitado. Comi. Agora, a senhora sabe o que é carne moqueada? Carne moqueada. Esse é cavo. Como é que eles faziam com carne? Por exemplo, eles caçavam, eles tinham as carnes, eles faziam o que com a carne para manter mais tempo? Eu não sei como é que eles faziam, Chiquinho, porque eles faziam em cima de uma pedra, secavam a carne, faziam um varalzinho de bambu, assim, espeto de bambu, fincavam no barranco e secavam a carne. Agora vocês tinham sal para pôr nessa carne, não sei, e não perdi. Tinha.
só podia ter sal, porque como é que eles comiam essa carne, meu Deus do céu? Pois é, no chão, eles faziam muito isso. Fazia o que então? Eles faziam a carne. Como chamava a carne? É isso aí que você falou. Moqueada. É moqueado. Carne moqueada. É. Eles faziam assim, ó, conforme aquele barranco ali, eles faziam achavam mato, assim, umas latas, trazia. Aí abria a lata, aí botava no chão e tampava de brasa por cima. Ou fazia um buraco no chão E mesmo? fazia um buraco no chão. Quando tampava com folha de bananeira? É, tá, folha de bananeira, folha de lata para não entrar, ver chuva, as coisas. Sei que eles comiam, né? Os índios até, por ser índio, comiam muito bem, sabia? Comiam muito bem. Muito bem. A senhora falou que eles faziam um buraco no chão, que o avô da senhora falou isso, né? É, meu avô falou. Fazia um buraco, colocava, o que que era? Logo depois, abria o buraco no chão, o que que punha? Aí punha carne. Na terra? Direto na terra? Botava carne lá na terra. Não forrava, não? Não, eu acho que não, porque a gente vinha lá, meu avô contava que eles botavam a carne naquele buraco, outra hora para a mandioca não estragar, que eles não queriam buscar em outro lugar, ralar, eles pegavam a mandioca e faziam assim, enterrar tudo na terra. Enterrava a mandioca na terra, a mandioca ficava às vezes 8 dias na terra e não estragava. Interessante. Interessante isso aí. Para preservar a mandioca é interessante. Mas no caso da carne, eles deviam pôr na folha de bananeira, na folha de alguma coisa. Não sei como eles faziam. Eu falava pro meu avô, forrava. Não sei. Eu sei que eles punham lá, ficava 8 dias lá, a carne, eles tiravam, assavam, a carne estava boa. É que pode. Mas eles assavam, eles punham fogo dentro do buraco, que a senhora falou, né? Com fogo dentro do buraco. Primeiro punha fogo dentro do buraco, depois... Você pecava aqui todinho que buraco. Isso, aí depois punha as folhas, né? E punha carne de lá. Bananeira. E botava lá. Botava a carne, cobria com folha de bananeira outra vez, não é isso? Isso. Depois cobria com terra e punha o brasa em cima. Botava tição de fogo em cima e deixava. Tição de fogo. E a carne lá. E eles comiam com a carne, semana inteira comia com a carne. Bom, eles comiam bem então. Comia bem, então isso que eu falei, comia bem. O danado comia bem, meu Deus do céu. Era um povo forte, né, dona Era um povo muito forte, nossa, bicho. Geraldo Andrade Salgado. O nascimento foi lá na Jacuba mesmo. A senhora contou uma história bem interessante sobre as baetas lá no Rio Preto. Queria que a senhora repetisse pra gente essa história. As baetas é um homem, ele era cego. Ele sempre ia lá em casa. Ele chamava José, tratava ele de Zé Mendoncinho. É ele que contou o caso da baeta. Ele disse que os índios iam tomar banho no rio. Então que teve uma pessoa que levou essa baeta e pôs lá na beira do rio para eles, para ver se passava doença para eles, e passou. Ele disse que eles acharam muito bonito, começou, que um enrolava no corpo, aquele tirava, outro enrolava. Acho que era uma só, mas eles acharam bonito, eles ficaram brincando, cara. E depois ficaram doentes e morreram a maior parte dos índios. Morreram muitos deles por causa disso, né? Com essa contagem. A nossa falava que ficou só uma mãe e a filha. Uma mulher com a filha que sobrou. E aí eles pegaram no laço e levaram para amansar, porque eles tinham medo de gente, né? Porque Agradeço aqui todas as pessoas que tornaram possível esse projeto, todas as pessoas que doaram seu tempo, fizeram suas entrevistas, aquelas pessoas que faleceram, e com muito carinho lembro da Dona Bela, que ajudou tanto nesse resgate da nossa história. Que Deus esteja com vocês onde quer que vocês estejam. Obrigado.